Bom, além dessa ação, obviamente, beleza, eu estou atentando, mas onde eu vou destinar o cuidado desse paciente? Né? Então, essa ação Bomba Tô Fora, como existe aquele ambulatório de endocrinologia do exercício na Unifesp, existe uma certa referência dos pacientes para esse ambulatório, para os pacientes de São Paulo, obviamente. Para os pacientes que não são de São Paulo, pode ter um gargalo aí nesse encaminhamento. Então, nem todo lugar tem a sua referência para a condução do usuário de esteroide anabolizante, ainda que ele esteja desejando parar o uso, que é o propósito da campanha. Tá? O que eu considero, como profissional da saúde, que pode lidar com esse público, é que a gente não pode se negligenciar. A gente sabe que existe. Né? E hoje o que eu percebo é que tem muito colega, particularmente muito raiz na conduta, na endocrinologia, na medicina esportiva, que o sujeito chega lá falando que quer usar ou que usa e que o cara se recusa a atender. Não vejo problema, é uma possibilidade de conduta, é ético você não nem abrir a oportunidade de atendimento desde que você ofereça o cuidado por uma outra pessoa. Tá? Isso é um pressuposto contratual de ação de estabelecimento de relação médico-paciente. Ó, eu não conduzo esse tipo de situação, mas eu conheço fulano de tal que conduz, se você quiser passa com ele, eu não vou te atender. Tá? Mas o que a gente vê é que muitos colegas não dão espaço para o sujeito falar. Por que ele quer usar? Da onde que vem essa preocupação? Se é pertinente, se não é? Se casa num contexto? Então, nem dá oportunidade de acesso ao sujeito, tá? Então, isso eu acho que é bastante interessante ter essa ideia de que a demanda existe. E a demanda existe, e se, falando também claramente, se não tiver alguém de olho, não é só falar que é ruim. É falar que, ó, é ruim, é possível, mas fazer sozinho vai dar cagada com certeza. Pode falar. Qual seria o parâmetro que eles utilizam para não fazer um estudo científico em cima disso? Ele tem tanto medicamento e tanto Perfeito. faz tão mal. Perfeito. Isso é o que a gente acaba tendo essa postura um pouco mais... Ah, desculpa. Vou repetir aqui. Como é que é seu nome mesmo? Desculpa que eu não pergunto. Luiz. O Luiz fez uma pergunta aqui interessante. Ele perguntou qual é a lógica de a gente não ter uma fundamentação, então, no uso do esteroide anabolizante em estudo, com ciência, falando se é bom ou se não é bom, né? Se existe tantos outros medicamentos que têm um potencial de efeito colateral e que são estudados nessas condições. Bom, então, o que a gente tem de estudo quando não existia ainda uma preocupação ética muito intensa com o uso de esteroide. Então, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi feito isso em ambiente mais controlado e é o que a gente tem de dado científico. Tá? A partir de então, não foi uma coisa tão respaldada, digamos assim, tá? Mas é uma coisa muito bem aceita em termos de ação da comunidade médica, que seria ferir a ética, submeter o risco a uma intervenção que você sabe que é potencialmente agressiva. Ah, você fala, mas não tem as outras medicações que também você sabe que pode ter um efeito colateral significativo? Né? Tem, mas o que acontece? Nesse contexto, performance, estética, entra uma outra questão social, que aí eu vou falar que é mais social mesmo, né? Que é mais cultural, que é a questão do doping. Tá? Então, existe um estigma no uso performático, estético, hipertrofia, ou mesmo ganho de função muscular com esteroide, que isso soe e trapassa, soe além do alto risco para o outro que você está submetendo ao contato com o usuário. Porque teoricamente ele pode ficar mais agressivo, porque teoricamente ele vai ter um desempenho desproporcional, porque teoricamente ele não vai ter a mesma condição de força numa situação de contato ou de atrito, e aí fica aquela coisa de como que eu vou dizer? Vou chegar nisso na apresentação do doping, mas fica aquela não essência de uma atividade esportiva, tá? Pautada numa, como que eu vou dizer, num fair play, digamos assim. Uma alta performance injusta. Exato. Ou desproporcional, tá? Ou induzida em condições suprafisiológicas, que na verdade é o que não é verdadeiro que isso aconteça. Né? Eu estou induzindo uma situação suprafisiológica. Um ganho óbvio, que a gente vai ver também, é evidente que existe um ganho, e é bem documentado, isso é científico, tá? Ninguém
se omite desse dado, tem gente que quer minimizar esse dado, mas isso é muito claro. Eu vou fechar isso mostrando para vocês o que o Colégio Americano de Medicina Esportiva fala do uso de esteroide anabolizante. Isso, a gente tem estudo clínico controlado, randomizado. Tem um ótimo nível de evidência da ação do esteroide na hipertrofia muscular. Então, em nível de evidência, nível 1A. É inquestionável que tem melhora de função e tem melhora de massa muscular e massa livre de gordura, né? Consequentemente, ação na composição corporal. Só que entra a questão social implícita do uso, no estigmatizar ou no vincular o uso do esteroide como uma coisa negativa, como uma coisa de trapaça, como essa questão do doping. Tá? Isso é muito ruim em termos de ampliar essa situação para uso clínico. Tá? Porque, beleza, ninguém fala assim, não, mas é ruim usar para uso clínico também. Não, para uso clínico pode. Tá? Mas você limitar o conhecimento ou o acesso à ciência, tirando na situação que o cara já está baleado lá com o uso clínico, já está em déficit ou já tem uma situação patológica, me limita o horizonte de indicar para as outras situações, me limita a ideia de entender sinergismos. Tá? Se eu não posso estudar a testosterona, como que eu vou saber que é negativo associar dose X de testosterona, por exemplo, com oxandrolona, para uma intervenção de doença? Eu não sei. Tá? Então, o que acontece hoje em dia? Existe um certo comodismo da atividade médica em achar que isso é ruim e não entender o que realmente acontece no processo. Tá? É ruim. Não, já é ruim ficar em suprafisiológico, ainda mais combinar. É péssimo, então, combinar. Será? Para todas as intervenções? Não sei. Não sei se, por exemplo, no DPOC o sujeito não se beneficiaria. Potencialmente, talvez. Né? Se a gente for pegar, eu brinco, quando eu vou falar isso para os pacientes, eu brinco assim, não tem nenhuma droga mais honesta do que o esteroide anabolizante. Ele fala o que vai acontecer no nome. É um esteroide porque vem de um éster de colesterol. Ele é anabólico porque ele induz anabolismo muscular. Né? E ele é androgênico porque ele induz androgenismo. Então ele vai induzir produção de caractere secundário masculino. Vai aumentar pelo, vai aumentar acne, vai cair o cabelo. O cara quer tomar para ficar bonitinho e não quer cair cabelo. Irmão, tá tomando o troço errado, nem começa. Né? É esperado. Isso é um efeito adverso, que eu considero efeito adverso leve, não grave. Vai cair cabelo? Beleza. O Cariani acabou de fazer implante. Beleza. A negada raspa a cabeça. Isso é mínimo, não é? Quando eu falo de evento adverso de esteroide, eu estou preocupado se o sujeito vai morrer do coração ou não. Não se está caindo o cabelo do sujeito ou não. Aí o problema é esse, quando o sujeito encara essa maleabilidade na prescrição, ele já encara assim, não, beleza, eu tenho que tratar colaterais. Né? Aí vem o pacote da hipermedicação, da polifarmácia. Né? Que aí, não, cai o cabelo, então toma um remédio para cair o cabelo. Dá espinha, então toma um remédio para tomar espinha. Sobe a pressão, então toma antihipertensivo. Não sei o que lá. Quando você vê, o sujeito está tomando mais remédio do que nossa avó. É bizarro, é bizarro. O cara vem com uma sacolinha, captopril, metformina, porque, sei lá, caiu do além a informação que o cara tem que tomar metformina, mas toma captopril, enalapril para não subir a pressão, toma S para não ter evento cardiovascular, toma não sei o que lá. Cara, é o pacote da avó. Né? Para que esse cara está tomando esteroide? Tem alguma função que seja estética para ele? Se ele está fazendo tanta prevenção de doença, tem algum benefício? Tem alguma outra medicação? Também eu brinco isso para os pacientes. Você cria alguma situação de uso de alguma medicação que eu te prescreva, quando você tem efeito colateral da medicação? Ou você fala assim, doutor, essa medicação aqui foi uma bosta. Eu tive dor na unha direita do pé. Não quero mais tomar. Troca para mim. Se você faz isso com alergia, com qualquer efeito colateral, com qualquer outra medicação que você trata, que você está usando por uma condição que você precisa usar, por que você se dá ao luxo de tratar efeitos colaterais de uma medicação que você não precisa usar? Tá? Então essa é uma outra conversa. Entrou no meu pacote lá, que a vida do cara permite o uso, beleza, vamos conversar, talvez. Você entende que isso é esperado? Entendo. Então, beleza, porque eu não vou tratar. Aí passa uma semana, me deu espinha, manda a foto, 3 bolinhas nas costas. Falei, para de comer gordura. Boa parte da acne induzida por atividade hormonal, que é uma coisa esperada, óbvio. Se eu induzo atividade androgênica, se eu sei que a atividade androgênica aumenta a produção de sebo,
Onde tem pelo, vai fazer obstrução. Então, não é bem uma acne, é uma foliculite. Então, o cara já está com a pele mais oleosa, já está com o folículo piloso obstruído. Se ele se emporcalha na dieta de comer gordura, ele vai ficar com acne. Mas eu vou medicar esse cara? Não. Por quê? Qual que é o tratamento para não ter essa acne? Parar de usar o esteroide. Ele não precisa do esteroide, vai treinar, vai comer. Entendeu? Então, ele precisa entender o que é efeito colateral grave e o que é efeito colateral esperado. Eu não vou fazer uma polifarmácia para esse sujeito para viabilizar o uso, mas muito colega faz. Entende? E aí piora ainda o pacote da desgraça, porque fica uma situação de normalização do uso e que existe uma possibilidade de usar minimizando colaterais.